Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E esse é só mais uma opinião sobre ciência. Quase que eu erro de novo o nome. Calma, a gente chega lá. Sim, e eu não sei se o pessoal percebeu, mas estamos começando esse vídeo um pouco diferente. E por que a gente está começando esse vídeo um pouco diferente, Ricardo? Porque, para quem não pegou a referência nos últimos vídeos e últimos podcasts, o Alô Você, que a gente começa, era uma homenagem ao Fernando Vanucci, que era um radialista, apresentador de TV e jornalista brasileiro, né, especializado aí na cobertura de esportes, cobriu Copa do Mundo, cobriu Olimpíada. E ele sempre começava, né, os programas dele com um Alô Você. E era o nosso jeito de meio que homenagear o Fernando Vanucci de alguma forma. E, infelizmente, no dia 24 de novembro, né, de 2020, óbvio, ele veio a falecer, né, infelizmente. A gente deixa aqui a nossa solidariedade à família do Vanucci e também aos fãs, como a gente também era. E a gente agora vai aposentar ali o nosso Alô Você, porque não tem muito clima para continuar, né? Apesar de ser uma homenagem, não tem clima. Então a gente vai agora começar a usar outras aberturas, até a gente achar uma que a gente se sente confortável, até copiar outra pessoa de novo e não ser processado por isso. E eu acho que hoje a gente tem um monte de notícias. Vou adiantar já que hoje a gente vai falar só sobre Covid, num Sim. quadro praticamente especial, né? Sim, notícias do Covid. A gente meio que tá fazendo, nas últimas semanas, a gente fez quase que uma coisa temática, né? A gente teve lá o top 10, depois semana passada a gente falou basicamente notícias de astronomia. E essa semana, né, que tá saindo esse vídeo, apesar de ser a semana da astronomia, a gente vai falar sobre Covid. A gente tá num time diferente. Como bons brasileiros, a gente deu uma esquecida da Covid, né, nesse período eleitoral, nesses últimos meses. Mas a Covid ainda tá aí firme e forte. E a gente vai estar falando um pouco hoje sobre vacinas, né? Pouco não, bastante. Exatamente. Mas antes da gente começar a falar, então vamos vender o nosso jabá? Claro, sempre. Nós originalmente somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. A gente lança episódios semanais, tá? O episódio dessa semana, esse sim foi em homenagem ao Dia da Astronomia no Brasil, foi com o Dr. Bruno Morgado. Então corre lá, a gente hospeda o nosso podcast no Anchor. E o Anchor faz todo o trabalho de distribuir para outras plataformas, né? Como Spotify, Google Podcast, Overcast. Então, qualquer uma dessas plataformas você encontra. Então vai lá, dá uma conferida no nosso trabalho. Nós, como vocês podem ver, temos também um canal no YouTube, certo? Então, se você está vendo esse vídeo, por favor, faça o que se faz no YouTube, que é curtir o vídeo se você gostou, dar like, né, na verdade, dar like se você gostou, dar dislike se você não gostou, comentar alguma coisa que a gente falou, ativar o sininho se você quer receber notificações, se inscrever no canal, não custa nada, tá? A gente lança vídeos quase que semanalmente, né? Vamos colocar um quase aí, porque o dia que eu falar que é semanalmente, a gente não vai gravar na semana seguinte. A maldição do Só Mais Um Podcast sobre Ciência é a única não ciência que a gente acredita. A gente também tem uma página e um grupo no Facebook, que é por onde a gente se comunica com vocês. Então, vai lá no Facebook, só procurar por Só Mais Um Podcast sobre Ciência. A gente, claro, sempre aconselha dar preferência para o grupo, por causa das políticas de notificação do próprio Facebook, mas você tá lá, curte os dois, curte a página, entra no grupo que não tem erro. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, se é que alguém ainda usa e-mail, é só mandar para smupsc1@gmail.com. A gente, por enquanto, não aceita ser chamado no Zap. Só para deixar bem claro. Então, hoje a gente vai falar de vacina. Vamos só fazer uma introdução aqui. A gente sabe que o Brasil está sendo testado várias vacinas contra a Covid no Brasil, o que faz até um pouco de sentido, porque é um país com uma população relativamente grande e que foi, assim, eu diria, bem afetado pela Covid.
Você diria, eu diria, a OMS diria. O único que não diria é o nosso presidente. Mas Então, assim, qualquer um com tico e teco funcionando diria. então é um ótimo lugar, na realidade, para se testar a vacina, né? Porque se você quer testar algo que previne você de pegar uma doença, nada melhor do que testando nas pessoas que têm mais possibilidade de pegar essa doença, né? Tanto é que os principais voluntários eram exatamente da área de medicina, que eram aqueles que estavam diretamente expostos ao vírus, né? Nós acompanhamos em várias versões, desde ainda da época que a gente apresentava as notícias no podcast, algumas coisas sobre vacinas, vimos passar pela fase 1, fase 2, fase 3, coisa que ninguém sabia como é que funcionava até uma certa pandemia chegar e atingir todo mundo. Ninguém sabia como é que funcionava uma vacina, quanto tempo demorava, e agora está na boca de todo mundo esse tema, está todo mundo atento. E é interessante, porque é um aprendizado comunitário numa coisa que nem é exatamente um bom exemplo, porque essa vacina é completamente extraordinária em termos do que, né? Não é uma vacina normal, porque ela está saindo numa velocidade diferente, ela está sendo feita em vários institutos diferentes, então é isso. Então vamos meio que falar um pouco atualizando exatamente o que está rolando com essas vacinas, né? Como você comentou, né, a gente teve aí fase 1, fase 2, fase 3, e agora a fase 3 é a última, né, então a gente está vendo as vacinas chegarem nessa última fase, está vendo os resultados de eficácia sendo apresentados, e para ver, né, quando que vai sair, acho que todo mundo está esperando. A Europa já está passando pela segunda onda, os Estados Unidos está passando pela segunda onda, acabou a eleição no Brasil, então provavelmente a gente vai encontrar a segunda onda agora. Na verdade, no momento que está sendo gravado esse vídeo, né, no dia, não sei que dia que é hoje dia 30, dia 30 de novembro, o governador de São Paulo, João Dória, já falou que vai de novo enrijecer a questão da quarentena. São Paulo, por exemplo, pode entrar em quarentena. O Vale do Paraíba, da eleição? Coincidência enorme. Assim, né? Que timing, né? O Vale do Paraíba, que é onde eu moro em Guaratinguetá, né? Ele foi rebaixado da fase verde, que seria muito bom, para a fase amarela, que é não tão bom assim. E, coincidentemente, né, depois das eleições. Então, tá todo mundo meio desesperado por vacina, né? Não só no Brasil, mas em outros lugares. De novo, parece que exceto o nosso querido presidente. Mas vida que segue. Então, se você quiser aprender um pouquinho de vacina, você fica aqui. Se você não quiser aprender, você vai no Facebook. Lá tá cheio de especialistas sobre vacina também. Só que não. Bom, começar pela mais polêmica de todas, pelo menos a mais polêmica no Brasil, que é a gloriosa Coronavac. A tão famosa vacina chinesa. A vacina que vai implementar um chip na cabeça de todo brasileiro. A vacina que foi criada pelos criadores do vírus chinês, né? Nossa, complicado essas coisas. Mas é aquela velha história, né? Vamos implantar um chip para todos os brasileiros. Olha a marca do seu celular, meu irmão. Então, né? Mas de onde que ele foi feito? Então, a Coronavac, para quem não sabe ainda, ela é desenvolvida em parceria, né? Uma parceria entre o Instituto Butantan aqui no Brasil e a empresa Sinovac, que é uma empresa realmente chinesa de vacinas, que produz, entre outras vacinas, a vacina para gripe, que todo mundo toma aqui mais ou menos de bom grado. Novidades sobre a Coronavac, né? A Coronavac tá cheia de polêmica, porque ela é um palanque político atualmente, né? A gente tem dois lados da moeda. A gente tem o governador de São Paulo, que quer usar a Coronavac como um trampolim para chegar na presidência, e a gente tem o nosso presidente da República que quer impedir que isso aconteça. Como que ele impede isso? Ele impede isso tentando desvalorizar a Coronavac, impedir ou fazer tudo o que ele pode para atrasar a Coronavac. As notícias são que o governo de São Paulo e confirmaram nessa semana aqui de novembro que a gente está, que o estudo clínico da Coronavac chegou finalmente à fase final, e os resultados já vão sair na primeira semana de dezembro, que é quando está saindo o vídeo para vocês. A previsão é que 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil até janeiro de 2021. Aqui já vale um detalhe: esse período até janeiro de 2021 já foi outubro de 2020, novembro de 2020, dezembro de 2020, agora está janeiro de 2021.
Então não se apega muito nessa data aí não, tá? Porque isso é possível, né? Porque o estudo finalmente alcançou o patamar necessário para a abertura da pesquisa. Para quem não entende muito como funciona, pesquisa de vacina é uma pesquisa do tipo duplo cego. Então nem os pesquisadores sabem quem tomou a vacina e quem tomou o placebo, tá? Quem sabe isso é uma comissão. Esses dados são confidenciais. Eles são enviados para um comitê internacional independente. Esse comitê abre esses resultados e aí sim quando os pesquisadores ficam sabendo, fulano tomou vacina, fulano tomou placebo, tá? Até o momento, né, 74 voluntários se infectaram, que é o número superior ao mínimo requerido para essa etapa, que nesse número mínimo era de 61 participantes contaminados. É importante dizer também, né, para esses resultados serem válidos, tem que ter um mínimo número de contaminados, sejam eles que foram vacinados ou não, tá? Por isso que o Gabriel até lembrou bem que o Brasil é muito bom, porque a taxa de infectados no Brasil é muito alta. Então é muito fácil você encontrar infectados no Brasil, tá? Então acontece. Posso tentar explicar a lógica disso? Claro. Que é uma coisa relativamente simples, né? Para quem não pegou, mas espero não estar sendo redundante para quem pegou, mas vamos lá. Você tem 2 grupos, certo? Ninguém sabe quem está tomando a vacina, mas você tem exatamente 2 grupos. Um grupo que está tomando a vacina e outro grupo que não está tomando a vacina. Para você ter certeza que o grupo que tomou a vacina foi imunizado? Está imune, exatamente, está imunizado, foi imunizado, você precisa que dentro desses 2 grupos você tenha uma contaminação suficientemente grande. Porque aí, quando você for abrir os dados, se toda essa galera que foi contaminada estiver nesse grupo, ou se a grandíssima maioria estiver nesse grupo, que é o esperado, né? Então quer dizer que de fato esse grupo está imunizado. Isso é simplesmente estatística. Não tem por que esse grupo ter sido preferencial de ter contato com o vírus do que esse grupo, né? Outra forma de fazer isso seria o que a Inglaterra estava pensando em fazer, que é tipo você contaminar. Você diretamente contaminar as pessoas para isso. Aí você pula essa parte de estatística, que é um pouco complicada e que leva um pouco de tempo, mas que a gente tem certeza e não expõe a pessoa eticamente, ela é aceitável, entendeu? Sim. Não sei se fiz explicar bem. Não sei, você é um tanto enrolado para isso. Mas o negócio é o seguinte, imagina que você tem a população que tomou vacina e a população que tomou placebo. Se por acaso não tiver nenhum contaminado em nenhum dos 2 grupos, significa que a vacina não está fazendo diferença, porque não tem contaminados. Então quer dizer que precisa ter contaminados. Se por acaso tem contaminados no grupo que tomou a vacina, muitos contaminados, independente do que aconteceu no placebo, significa que a sua vacina não imuniza ninguém. Se não tem ninguém contaminado, ou muito pouca gente contaminada no grupo da vacina, e muita gente contaminada no grupo do placebo, significa que sim, a sua vacina imunizou aquele pessoal. É isso, não tem segredo. Não tem erro. Não tem erro. Como disse o Gabriel, é estatística. Então esses resultados, depois que for aberto esses dados, vai ter uma análise desses resultados, que é a parte bastante importante, tem que ser feita com bastante cuidado. Esses resultados aí são publicados, eles são enviados para um comitê internacional, sai artigo e tudo mais. A expectativa é que esses resultados sejam enviados para esse comitê internacional ainda na primeira semana de dezembro, para que a Anvisa, a nossa grande agência nacional de vigilância sanitária, analise esse resultado esse relatório, para verificar se a vacina desenvolvida ela é efetiva ou não. Tá? Então, o ponto é, se a Anvisa, que é uma agência reguladora do governo, disser não, é não, se a Anvisa disser sim, é sim. Tá? Basicamente é isso. Independente de dado científico, tá? Você pode ter... Claro, o dado científico serve justamente para você pressionar a Anvisa, tá? E falar, Anvisa, você tem que dar o aval porque está aqui os dados científicos. Porém, ainda é uma decisão da Anvisa, tá? A gente espera, e a ideia é que, se os dados científicos estiverem lá, a Anvisa não tem argumentos para não validar a vacina. Tá? Porém, como a gente comentou, como tem toda essa questão política da vacina, pode ser que aconteça como já aconteceu, né? Que a Anvisa dificulte um pouquinho esse negócio. Bom, antes disso, só claro. Comentários. Eu acho que vale comentários.
Se estiver comentando demais, você me avisa. Não, vai lá. Não, é porque... Por que que a gente ressalta isso? Na realidade, já estão ressaltando isso já faz um tempo. O pessoal de jornalismo está ressaltando bastante. Inicialmente como uma especulação, né? Porque o que acontece? A Anvisa é uma agência do governo, mas ela deveria ser uma agência independente, certo? Sim. Mas existe toda essa motivação política que se sabe no ambiente. E se tinha uma preocupação que a Anvisa pudesse não se mostrar independente nesse momento. E o que acontece é que teve alguns casos já, exatamente com a Coronavac, em que a Anvisa não mostrou estar sendo muito homogênea no tratamento das vacinas, o que pode... Eu acho que não é homogênea o nome, acho que é imparcial, né? Imparcial, isso. Vale ressaltar algumas coisas sobre essa imparcialidade. Por exemplo, a gente teve na Coronavac uma morte, né? Que não teve nada a ver com a Coronavac, o paciente tinha tomado placebo, o paciente cometeu suicídio, e a Anvisa soltou uma nota quase que criminosa falando da vacina. A Anvisa mandou uma representação para ir até o laboratório da Sinovac lá na China para ver como é que o negócio é feito, sendo que o Brasil compra da Sinovac a vacina para gripe. A Anvisa barrou que alguns insumos viessem da China para produção da Coronavac no Brasil, que não costuma ser comum, especialmente num caso de emergência como a nossa. Então tem várias pequenas coisas que mostram que a Anvisa talvez não esteja sendo imparcial como deveria ser. E ainda vale ressaltar que outras vacinas, várias das vacinas, usam insumos chineses, mesmo não sendo vacinas chinesas, né? Sim. Então é uma coisa que a gente que deve se ficar atento, porque a Anvisa tem que ser... A ideia é que seja um órgão independente que... Sabe aquela história do critério técnico? Que seja só nos critérios técnicos, mas quando se diz nesse sentido, é que sejam critérios técnicos científicos. Então, todo mundo está acompanhando e sabe que isso está ficando judicializado já tem muita coisa que ficou judicializado, o Supremo já teve que meter o bedelho em quase tudo, e a princípio o Supremo está tomando uma posição interessante. Na última coisa, eles meio que falaram que, por exemplo, para funcionários, a atitude dele vai ser julgada segundo o que diz a ciência. E a gente, como cientista, eu acho que é uma boa forma de julgamento. Espero que sim. Né? Só pra gente adiantar, então, a Coronavac, né, ela está sendo testada no Brasil. Os testes são coordenados pelo Butantan, tá? Estão acontecendo em 16 centros de pesquisa diferentes, espalhados em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal. A gente, no total, tem mais de 13 mil voluntários envolvidos nesse estudo aqui no Brasil. Como a gente comentou, a pesquisa é duplo cego, então metade dos voluntários recebe a dose da vacina, a outra metade recebe placebo, para a gente poder ter essa comparação. Os resultados da fase 2, né, que é a fase anterior, eles já foram publicados agora em meados de novembro. Eles foram publicados na Lancet, né, que é aquela revista que a gente já falou algumas vezes, é uma revista um tanto importante na área de medicina. E a publicação foi bem animadora, porque ela mostrou que a vacina é segura, o que é muito bom, né? Antes de ser um imunizador, português é uma língua difícil, ela tem que mostrar que ela é segura, tá? Então ela mostrou que ela é segura, e ela tem essa capacidade de produzir essa resposta imune após 28 dias após a aplicação, em 97% dos casos. Então a eficácia dela é bem alta. Eu falei 27, é 97, perdão. 97 é bem alta. Lembrando que a fase 2 é exatamente para isso, para ver se a vacina é segura, né? E esse teste de imunização que é feito é simplesmente verificar se tem os anticorpos no corpo, né? Então aí a fase 3 você coloca um negócio pro teste final, pro vamos ver contra o vírus de verdade, né? E vale lembrar também que essa vacina está sendo feita em colaboração com o Butantan, que é responsável pela grande maioria das vacinas do calendário de vacinação nacional do Brasil. E lembrando que essa caderneta, essa política de vacinação do Brasil já extinguiu muitas e muitas doenças extremamente mortais do nosso país, e que podem continuar sendo extintas, essas doenças do nosso país, se não houver esse crescente número de antivax aparecendo por aí.
Como exemplo, o sarampo, né? Sarampo tá de volta com tudo aqui no Brasil. Bom, a gente está no caminho certo na última semana, né? Nessa última semana de novembro, penúltima semana de novembro. Chegou finalmente em São Paulo o primeiro lote com 120 mil doses da Coronavac, tá? Dessa forma, o Brasil é o primeiro país da América Latina a receber uma vacina contra o coronavírus, o que é muito bom pra gente. E a expectativa, quando a gente fala que a expectativa é do governo do estado, tá? O governo federal é outra coisa. A expectativa do governo do estado é que o Butantan obtenha aí essa aprovação da Anvisa até janeiro de 2021, para que em janeiro o Butantan tenha ali capacidade de deter esses 46 milhões de doses da vacina, né? Lembrando que o Butantan vai receber um tanto da China e vai produzir o seu próprio, né? Então tem essas duas coisas. Sobre a Coronavac é isso, está adiantado, não é a mais adiantada, mas pra gente, né, como brasileiro, a perspectiva ela é a melhor, né? Até que a gente vai ver, né, tem outras vacinas um pouco mais adiantadas. Então, tem outras vacinas um pouco mais adiantadas, só que elas não tem como público-alvo principal o Brasil, tá? Elas são desenvolvidas por outras agências que vão imunizar primeiro a sua população. Bom, aqui a gente pode fazer na ordem que você quiser. Eu vou colocar na ordem que eu fiz, tá? Mas tanto faz. Eu ia sugerir agora a gente falar da de Oxford. Então, tá na ordem que eu fiz. Bom, bora então para a vacina de Oxford, né? Que na verdade ela é feita em parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. É importante comentar um pouquinho como que ela é feita, como que ela funciona, na verdade, né? Como ela foi desenvolvida. Porque quando a gente for lá na vacina da Pfizer, é outro esquema, tá? A vacina de Oxford, ela vai usar um adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus, ele é responsável por resfriados em chimpanzés, tá? Eles modificaram esse adenovírus para que ele pudesse infectar células humanas, mas que não se reproduzisse, tá? Justamente para não causar outra doença no ser humano, né? Óbvio. Exatamente. A ideia por trás de tudo isso é que quando ele infecta as células humanas, esses vírus vão acabar passando algumas instruções para o sistema imunológico, né? Para o sistema imunológico começar a se aprimorar, produzir ali a proteína que vai combater o SARS-CoV-2. Tudo isso para quando o paciente que recebeu a vacina, quando ele encontrar de fato o SARS-CoV-2, o sistema dele já está pronto para combater. Assim que é a ideia da imunização. Na verdade, algumas vacinas são feitas assim, né? Não é novidade, é só porque é um pouco diferente do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, é complicada a questão da vacina de Oxford, que deu uns probleminha no caso dela, tá? Bom, primeiro, começou bem, né? Ela já está na última fase, já está tudo certinho com ela, nessa questão. Participaram mais de 22 mil pessoas no Reino Unido e no Brasil. E os resultados mostraram que a eficácia da vacina ela chega a 90%. Só que ela é de 90% quando as pessoas tomam meia dose e depois uma dose completa depois de um mês. Então são 2 doses, só que a primeira dose é só metade. E aí a segunda é uma dose completa. Tá? E aí com isso você tem 90%. Que aí, é muito bacana. Até aí ótimo, você tá com uma dose e meia do que as outras vacinas, você tá tendo que gastar 2 doses. Então já tem um desconto aí. Legal, né? Tipo, bacana. Isso aí foi publicado pela própria Oxford e pela AstraZeneca, né? Foi um release deles. Bom, o problema é que quando os participantes tomaram 2 doses completas com um mês de diferença, então toma uma, depois toma outra, a efetividade da vacina caiu para 62%. Mas pode isso, Arnaldo? Pode isso? Carimba, Godoy? Não sei. É estranho, tá? Segundo a empresa, não estaria muito claro o motivo para o uso de meia dose mais uma dose funcionar melhor do que 2 doses completas. Porque se você imaginar, talvez você pensar, e o senso comum te diria que é o contrário, né? Ainda assim, pegando esses 2 casos, de maneira geral, né, Opa, tremeu tudo aqui. A efetividade da vacina ficaria em 70% se você pegar uma média ali dos 2, ok? Isso em comparação com quem tomou placebo, né? O negócio é que isso aí parece estranho, né?
Então, você já viu uma Consequentemente, vacina? Alguém sabe de alguma notícia de uma vacina que é mais eficiente com menos? Começa por aí, né? como esses dados estavam meio estranhos, outras pessoas começaram a dar uma procurada, dar uma vasculhada, fazer uma reanálise, né? E nessas análises mais cuidadosas dos dados, se apresentaram algumas inconsistências e erros relacionados ao estudo clínico da fase 3, tá? Que é a última etapa. Tudo começa, né, óbvio, para tentar explicar como que essa variação de 62% para 90% acontece. De novo, a justificativa da empresa, né, para eles não estava muito claro, mas a justificativa oficial foi que uma parte dos voluntários recebeu um esquema especial das doses. Mas aí já tá errado, né, porque não é assim que tem que ser. O protocolo inicial dizia que todos os participantes, todos esses milhares de participantes, eles iriam ganhar 2 doses iguais da vacina. O problema é que parece que uma parcela deles acabou tomando só metade da primeira dose e depois tomou a dose inteira. Então quer dizer que o protocolo deles já não ficou legal. Só que nesse novo esquema, de meia dose e mais uma dose inteira, ela não estava prevista no planejamento. Aí que está todo o problema. O planejamento da Universidade de Oxford, dos pesquisadores, né, de Oxford e da AstraZeneca, era dose completa mais dose completa. Esse meia dose não estava no esquema. Como não está no esquema, quando você vai analisar os dados, você já não analisa tão legal, né? Os próprios executivos da AstraZeneca admitiram, né, que aconteceu por causa de um erro da empresa contratada para produzir parte do estudo clínico. Mas ainda assim, nada explica, né, o porquê de 62% e 90%. Concorda? Tá, teve um erro na distribuição, mas ainda assim, como é que funciona? Os especialistas, né, que pesquisaram um pouco mais a fundo esse imbróglio todo, eles especulam, então não é uma certeza ainda, mas eles especulam que isso teria a ver com o tipo de adenovírus utilizado, que é o adenovírus lá do chimpanzé. Por isso que era importante a informação do adenovírus do chimpanzé. A ideia é que pode ser que nesse esquema das 2 doses completas tenha acontecido algum tipo de reação cruzada reação cruzada nos voluntários. E o corpo deles neutralizou a vacina antes que ela tivesse todo o efeito esperado. Então meio que o corpo olhou para aquele adenovírus e falou: cara, tranquilo, isso daí não dá nada não. Larga ele para lá. Por isso que a eficácia caiu. Por outro lado, quando você aplicou só a meia dose, né, na primeira vez, o imunizante seria mais tolerado. Então, o sistema imunológico olhou e falou: não, isso aí é problema. Vamos produzir aqui as nossas proteínas, porque vamos fazer o trabalho que deve fazer. Então, e aí a efetividade aumentou. Então, aparentemente foi esse o problema. É bom dizer que essa é uma especulação, então não é ainda uma resposta, mas parece justa, né? Então deu esse gatinho aí, né? Deu esse gatinho aí da pesquisa de Oxford. O que eu entendi desse rolo todo é que pode ser que a vacina de Oxford, na realidade, ela é mais efetiva com uma dose só, e que se você tiver um intervalo muito pequeno e aumentar muito a quantidade, seu sistema imunológico começa a acreditar que aquilo faz parte do seu corpo, que foi muita coisa. Então, na verdade, o seu sistema imunológico olha para aquilo e fala: cara, isso aí não vai dar nada. Isso aí é parte... Esse adenovírus aí tá com a gente. E não faz nada. Então, pode ser que esse erro da distribuidora acabou que foi bom para a produção da vacina, porque eles já entenderam, então, que é melhor aplicar meia dose depois uma dose inteira, ao invés de 2 doses. Porque... imagina se a pesquisa tivesse acontecido só com as 2 doses. Eles teriam só os 62% de efetividade. Seria um resultado comparado com as outras vacinas, né? Mas o problema é que, como é que você vai confiar nos dados? Os dados vão ter que todos ser refeitos para até ter certeza. Não se tem certeza. Tipo, essa especulação... Como é que é? Essa especulação caso o rolo dos dados tenha sido relativamente resolvido. Porque a coisa que vem na cabeça, a coisa mais óbvia, assim, a resposta mais simples, né, a navalha de Ockham nessa situação o pessoal fez confusão com os voluntários
pegaram as porcentagens, erraram todos os números e saiu esses números bizarros. Então, o problema seria no tratamento dos dados. Então, a gente tem que entender que essa especulação, ela é válida se, apesar desse imbróglio todo com os dados, quando foi feito o tratamento do dado, foi feito certo. Então, assim, dado o imbróglio todo, esses caras aqui que tomaram meia vacina, a gente sabe quem são. E esses caras que tomaram a vacina inteira, a gente sabe quem são. E esses caras que tomaram o placebo, a gente sabe quem são. Se isso está claro, aí a especulação faz sentido. Se isso não está claro, teve um imbróglio, eles não têm certeza de quem tomou meia, quem tomou inteira e quem tomou placebo, aí, amigão, pode refazer que tá tudo errado. Não é que tá tudo errado, né? Tá tudo sem confiança, né? É muito complicado. Por exemplo, quantas pessoas tomaram meia dose? Que, digamos assim, isso é extremamente importante. Se de repente, vai lá, 9 pessoas tomaram essa meia dose e uma dose. Aí eles compararam com outros 9 do grupo que foram contaminados e tal. E faz essa relação, pô, aí... não bate, né? Você não tem número pra fazer essa média separadamente, né? Então, assim... Eu até falei, né, o resultado tá errado. Não é que tá errado, é que não é confiável. Tá? Pode estar certo, mas não tem significância estatística, né? Esse é o tipo de erro que não pode cometer numa situação dessa, tipo... E de novo, se de repente uma dose e meia é mais efetiva do que 2 doses, mostra erros anteriores, porque então por que eles estavam testando e no programa eles estavam, né, só 2 doses, entende? Eles não entendem a vacina que eles estão desenvolvendo? Tem alguns problemas, né, como você comentou. Supondo que esteja tudo certo, que realmente meia dose mais uma dose é eficaz, então o problema está com a pesquisa antes, né? Que falava que o aconselhado seriam 2 doses inteiras. Aí tem esse problema. A AstraZeneca, pelo jeito, tirou o corpinho dela fora, né? Acabou jogando a culpa aí para a empresa que foi contratada para fazer parte desse estudo clínico. Não sabemos, de fato, o tamanho desse problema. Esperamos que seja resolvido, mas assim, se tiver que refazer o teste, tudo de novo, a vacina de Oxford dá tipo um monte de passo para trás, né? E esse é o problema de você... Agora a gente entra na parte política? Esse é o problema de você depositar os seus ovos numa cesta só. Se a cesta fura, você perde todos os ovos. Tá? Para quem não ficou atento, quando eu falei lá no começo dos participantes, os participantes eram do Reino Unido e do Brasil, porque o Brasil tinha uma parceria para ser feitos os testes da vacina de Oxford por aqui, né? Se não me engano, é uma parceria com a Fiocruz, não é? Espero não estar falando bobagem. Se estou falando, ignorem minha parte. Mas o Brasil estava bastante contente com essa vacina de Oxford, porque o Brasil, o governo federal, tá? Então. O governo federal. Porque o governo federal não está muito contente com a Coronavac, né? Então ele estava apostando, não, olha, a vacina de Oxford vai ser suficiente, está no resultado bom, então não precisa de Coronavac. Parece que ele depositou todos os ovos numa cesta só e a cesta furou, né? Parece. Ainda não furou, ainda não dá para dizer que furou por completo, né? Digamos assim que a gente está sentindo a cesta mais leve, agora tem que olhar para ver o que aconteceu de verdade. Vamos dizer que a cesta deu uma cedida, né? Deu uma cedida. Agora é a hora que você percebeu que tá furando, você coloca a mão debaixo da cesta pra tentar salvar o negócio. Vamos ver como é que vão salvar isso daí. Bora pro próximo? Bora pro próximo. Essa cesta aqui, ela parece ser um pouquinho mais firminha, que é a cesta da Pfizer e da BioNTech, né? A Pfizer, uma farmacêutica, a BioNTech já é uma empresa de biotecnologia, como o próprio nome pode dizer. Como eu comentei, a vacina da Pfizer ela funciona um tantinho diferente da vacina de Oxford, né? Enquanto na vacina de Oxford é usado um adenovírus, na vacina da Pfizer eles usam um mensageiro de RNA, né? Que é o mRNA. Tá? Dada essa diferença, que para quem é da área de biologia realmente a diferença é enorme, pra gente aqui é um pouco menos porque a gente é um tanto ignorante nessa área, a ideia no final é a mesma, né? Esse mensageiro RNA, ele vai carregar a instrução para a célula. Essa instrução é para que haja um aumento da proteína do coronavírus na célula humana. O sistema imunológico vai ler essas informações, produzir essa proteína viral
melhora o sistema imunológico, e aí quando o paciente, né, o imunizado, vamos chamar de imunizado, ele encontrar de fato o coronavírus, o sistema imunológico dele está preparado. Tá? Eu acho que uma boa forma de tentar mais ou menos explicar uma coisa da outra é como se você estivesse tentando entregar uma carta por pombo correio, uma ia usar um pombo e o outro ia usar um drone. Entendeu? É porque no final vai fazer a mesma coisa? Vai, mas são coisas essencialmente diferentes. Exatamente. E a ideia do mensageiro, ele é totalmente sintético, né? E é importante essa analogia também, porque aí a pergunta vem: o que é mais barato? A gente vai ver quando a gente for falar. A gente vai falar quando a gente for ver os preços dessas vacinas, tá? Bom, a vacina da Pfizer, né, ela também já terminou a terceira fase, também já está nessa parte de análise final dos resultados, publicação, na verdade. Divulgação, né, depois da publicação. A Pfizer, ela soltou os resultados em duas partes, né? Ela primeiro soltou os resultados preliminares. Nesses resultados preliminares sugeriram que a vacina tinha uma eficácia de 90%. Tá? A Pfizer e a BioNTech, elas anunciaram que os resultados finais dos testes clínicos eram com 41 mil pessoas. Então, legal, tá? É um pouco menos do que a Coronavac, né? 7% menos, apesar. Mas a Coronavac é outro estágio, tá? 90%. Esse no resultado preliminar. Agora, nessa análise final, dizem que a vacina ela é segura, que é um critério necessário, e que a eficácia, na verdade, é de 95% para a prevenção da doença. Então, os resultados deram aí um boost, né, de 90 para 95%, que só melhora. Tá? Não tem... mas é só 5%. Cara, é muita coisa. Confia. Não, é tipo, assim, uma vacina, essas vacinas que a gente tá vendo, tudo 90% já é um número excelente. 95%, 95% é absurdo. É muito. A gente tá comparando com a da Coronavac, mas são estágios diferentes, tá? A Coronavac é uma fase anterior, tá? Acho que não, a gente nem deveria estar fazendo essa comparação, porque a gente está comparando... Sim, porque o estágio anterior, eles basicamente, isso é a porcentagem que você identifica dos anticorpos nas pessoas. Isso. Né? De novo, é a diferença da fase 2 para a fase 3. A fase 2 você só testa a vacina num corpo funcionando. A fase 3 você coloca esse corpo para correr risco de pegar o vírus. Exato. É bom dizer que esses resultados, né, tanto 90% quanto 95%, eles foram lançados num press release, né, mas os resultados ainda estão para ser revisados por outros cientistas. Então está naquela fase de revisão, né, passa pelos referis e depois vai ser publicado, tem todo um critério antes. Bom, esses resultados finais, né, eles dependem de haver um certo número de infectados no grupo de estudo, é aquela mesma coisa que a gente comentou, né, tem que ter um grupo de infectados para você realmente saber a população que tomou vacina, a população que tomou placebo, a gente vê o que acontece. Isso não é necessariamente rápido na produção de uma vacina convencional. Isso pode levar meses, tá certo? Até para você atingir essa população mínima de infectados. Porém, a vacina da Pfizer, está sendo testada nos Estados Unidos, que é outro grande centro de casos de coronavírus, tá? Então, se não me engano, a taxa de infectados nos Estados Unidos é até maior que a do Brasil, não é? Bom, eles têm... se não é, tá ali, tá? É realmente muita gente infectada. É muita gente se contaminando, muita gente morrendo, é a mesma situação. É ruim igual. Enfim, como nos Estados Unidos tem essa taxa grande e os voluntários foram selecionados nos Estados Unidos, então quer dizer que isso acelerou a análise dessa fase final. Aí alguns resultados, né? Dos 170 voluntários que contraíram Covid-19, 162 estavam no grupo que tomou placebo, o que é ótimo, porque esse grupo realmente não teve imunizante nenhum. Consequentemente, os outros 8 casos, esses sim estavam no grupo que tomaram a vacina. Mas então ela não funciona. Funciona, gente. Esses 8 são esperados. É esperado que alguém no grupo que tomou a vacina realmente contrai o Covid, senão ela teria uma eficácia de 100%, que seria irreal, né? Então quer dizer que parece que está tudo ok, pelo menos nessa amostragem. A vacina da Pfizer,
No caso dela, não tem nenhuma confusão com as doses, tá? Ela precisa de 2 doses inteiras. O espaço dessas doses é de 1 mês entre uma dose e outra. E ela pode, inclusive, ajudar em outras doenças menos severas. Tá? Ela acaba prevenindo outras coisas juntos. Consequência, né? Não foi pra isso, mas é bônus. Mas quanto ao preço a gente vai falar depois ou a gente já pode falar uma outra A gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente for comparar as características de uma e outra, tá? Melhor. Bom, durante os testes, né, da vacina da Pfizer, 10 pessoas acabaram ficando severamente doentes. Naquele momento não se sabia se eram do grupo do placebo ou do grupo que tomou a vacina. Porém, agora, com a abertura dos dados, se sabe que dessas 10 pessoas, 9 estavam no grupo do placebo e apenas uma no grupo da vacina. De novo, esperado, né? É legal ainda porque se você pensar a população de... bonitinho ali pra fazer a conta, hein? Feito pra dar certo, né? O estatístico ali responsável tá de parabéns, o campeão. Bom, o coronavírus, né, o Covid-19, ele é especialmente perigoso para pessoas acima de 65 anos. No caso da produção de vacina, essas pessoas são também um problema, porque como são vacinas que vão melhorar o sistema imunológico, quando você está falando de pessoas nessa faixa etária, o sistema imunológico dessas pessoas já é mais fraco. Então espera-se que a eficácia mesmo das vacinas seja menor nesses grupos. No caso da Pfizer, ela fez a diferenciação, tá? E segundo a companhia, e aqui a companhia Pfizer e a BioNTech, tá? Falando de uma coisa só. Eles dizem que a vacina teve uma eficácia de mais de 94% em voluntários, né, com mais de 65 anos. 65 anos ou mais, na verdade. Ótimo, quer dizer que está seguindo ali o trend das pessoas que são menos suscetíveis ao Covid ou que sofrem menos, né? Uhum. Bom, seguindo para frente, né, se esses resultados realmente forem publicados, está tudo certinho, a Pfizer e a BioNTech eles planejam aplicar lá para o US Food and Drug Administration, é a Anvisa deles, tá? Só para trocar em miúdos, para uma autorização para o uso emergencial da vacina em alguns dias. Então eles querem acelerar isso o mais rápido possível. Como lá aparentemente não tem esse problema político, né? Inclusive o próprio Donald Trump comemorou no seu Twitter. Na verdade é um problema ao contrário, porque o Donald Trump estava contando que essa vacina ia sair antes da eleição. Lembra? Acabou errando ali. Mas assim, o Trump está comemorando essa vacina e ele não tem motivo nenhum para desacelerar ela ou ser contra. Então provavelmente a Anvisa deles não vai criar nenhum problema desde que os resultados realmente forem comprovados cientificamente. A empresa diz que ela vai produzir 50 milhões de doses, que é capaz de imunizar cerca de 25 milhões de pessoas, né, 2 doses para cada pessoa, e que essas 50 milhões de doses vão estar disponíveis até o final do ano. Então quer dizer que a Pfizer aí está otimista pra caramba que até o final de dezembro ela já consiga entregar essas 50 milhões de vacinas e vai imunizar essa quantidade grande, né, de pessoas. Como vai ser feito esse processo de imunização, né? Por quem começa, por quem não começa, isso aí é outra coisa, isso aí vai ser uma política que vai vir provavelmente do governo. Acredita-se que as pessoas mais suscetíveis, né, o pessoal da saúde e os mais velhos acabem tomando primeiro, o que é natural, né, que é o que acontece mesmo. Comentários? Aparentemente, boa Pfizer, boa BioNTech, estão mandando bem, continue assim, bom trabalho. Eu tenho comentários nessa daí, mas eu acho que está relacionado a preço também, então vamos deixar... Não, se for falar de preço, vamos deixar para daqui a pouquinho, tá? Vamos seguir, porque tem coisa relacionada, mas aí eu já ia tocar nesse assunto, então é melhor seguir. Quando chegar no preço, aí a gente vai jogar tudo num balaio só, né? Aí fica melhor, até porque aí a gente consegue comparar, porque senão a gente fala da vacina da Pfizer, preço, aí a gente vai falar um tempão e aí vai falar vamos falar, quando fala de preço, fala tudo uma coisa só. Beleza. A outra vacina, essa é um pouco semelhante à Pfizer, é a vacina da farmacêutica Moderna, que é uma vacina que a gente não comentou, tá? Desde que a gente começou a falar, quem acompanha aqui sabe, a gente já falou da vacina da Pfizer, da de Oxford, da Coronavac, da Sputnik, blá blá blá, mas não tinha falado da vacina da Moderna. Eles estão aí nesse corredor de entregar, nesse corredor que fala? Corredor, né? Nessa escada aí de entregar resultados das fases finais.
Eles também são os que têm as vacinas nos estágios mais avançados de teste. Ela funciona basicamente igual a da Pfizer, tá? É aquele mensageiro RNA, então não tem muita diferença nesse ponto. E até outubro, né, até o dia 22 de outubro, mais de 30 mil participantes foram, como é que se diz? Imunizados? Foram selecionados, na verdade. Foram selecionados aí para os testes clínicos. Apesar de que, é bom que se destaque, algumas milhares de pessoas ainda não receberam a segunda dose. Tá? Porque começaram a ser testados em outubro. Então alguns participantes não deu tempo de passar aquele um mês entre uma dose e outra. Tá? Então, algumas pessoas já receberam, outras ainda não. Algumas pessoas ainda precisam ser inoculadas. Isso. A Moderna tá... A Moderna tá... Momento cultural. A Moderna tá fazendo igual a Pfizer, então ela também vai aplicar lá para a Anvisa deles, para que seja usado em como é que chama? Em fase emergencial, né, a vacina. Bom, esses resultados que saíram da Moderna, né, como algumas pessoas, milhares de pessoas ainda não receberam a segunda dose, eles se baseiam em 95 casos de coronavírus que já aconteceram durante a fase 3. Tá? Os pesquisadores começaram a contar quando o paciente ficou doente após a segunda semana dele ter recebido a segunda dose da vacina. Então quer dizer que esses são os participantes que já receberam 2 doses. Tá? Desses 95 casos, 90 foram em pessoas que receberam placebo e 5 em pessoas que foram vacinadas. Então, de novo, estatística excelente, dando aí um total de quase 95% de eficácia, tá? Os dados, assim como no caso da Pfizer, são preliminares e ainda vão precisar passar por revisão. Diferentemente da Pfizer, no caso da Pfizer, né, a vacina da Moderna, ela não é claro ainda qual é a eficácia dela em faixas etárias diferentes e nem em grupos raciais diferentes, tá? Então eles não têm muita certeza quanto a isso ainda. Desses grupos, 15 dos 95 casos eles foram em pessoas com mais de 65 anos. Então, ainda um número pequeno, vamos considerar assim, né? São 95, 15 nesses grupos. Outros 20 casos foram registrados em pessoas de origem hispânica, negros, asiáticos e participantes multirraciais, né, que se identificam ali como multirracial. Por que esse resultado é inconclusivo? Porque esses grupos eles foram afetados de maneiras desproporcionais durante a pandemia. Tem a ver com a raça? Pode ter, pode não ter, gente. Tem toda aquela questão de determinado grupo racial acaba, como é que eu posso dizer, vivendo na periferia, a periferia é mais afetada, pronto. Está feita a sua estatística, tá? Então é complicado mesmo essa análise. Bom, e a gente vai falar do preço daqui a pouquinho também, né? Então, não agora. Mas eu posso dizer que é engraçado que o CEO da Moderna falou que eles não estão preocupados com o preço. Tá? Eles estão preocupados realmente em ajudar. A gente vai ver que não é bem por aí. Spoiler! Comentários sobre a vacina da Moderna. É uma vacina que a gente acabou passando despercebida aí na maior parte do tempo, né? Porque ela funciona meio parecida com a da Pfizer, então não tem muito o que falar dela. Ela ainda precisa que muita gente tome a segunda dose para realmente ter os dados mais grossos do negócio, né? Mais fortes. Aparentemente vai bem. Ela não, então é uma vacina mais convencional, né? Nenhum político elegeu ela como ninguém tomou ela como vacina de estimação, né? Bom, agora a gente vai para Sputnik V, a nova vacina favorita do Brasil, porque o Brasil agora é parça da Rússia. Sabe lá por quê, gente? Pergunta difícil por que é parça. Assim, é difícil explicar pra vocês por quê, sabe? A explicação começa muito tempo atrás e passa principalmente pelo ano de 2018, mas... Complicado. Pra quem não sabe, né, a Sputnik V, ela está sendo desenvolvida lá no Centro de Pesquisas Gamaleya, que é na própria Rússia. Teve um bafafá todo porque ela não aparecia como é que chama? Ela não aparecia no radar de ninguém. De repente me apareceu lá o presidente da Rússia falando que eles tinham terminado a vacina, que a vacina era segura e que ele já tinha imunizado a família dele. Politicagem, mas segue.
Mas segundo, né, as pesquisas, agora sim, pesquisas, porque na época foi só da boca para fora, não tinha pesquisa. Agora tem, aparentemente, a eficácia da vacina de 95% após a aplicação da segunda dose. Então tá ali também no range da Pfizer e da Moderna, tá legal? Os resultados são preliminares, eles foram obtidos com voluntários 42 dias após a aplicação da primeira dose e 21 dias a partir da aplicação da segunda dose. Tá? É complicado falar da Rússia porque é tudo assim mais difícil de conseguir os dados, tá? Então o que a gente tem é um comunicado do Centro Gamaleya, tá? Que faz parte lá do Ministério da Saúde da Rússia. Vale destacar que o Centro Gamaleya ele é conhecido, ele é reconhecido, né, tudo isso, né? Na comunidade científica, então tem um certo grau de confiabilidade, só que o problema é que é muito complicado todo o jeito que eles estão fazendo e os dados não abertos, aí o pessoal tá tudo olhando com o olho torto e é complicado, sabe? É coisa de país um pouco mais fechado, né? Infelizmente é assim mesmo. É bom dizer que esses dados que foram divulgados, eles não foram nem revisados, nem publicados ainda em nenhuma revista científica, que é mais ou menos o caso da Pfizer também, tá? Os dados da Pfizer só foram divulgados em press release, ainda falta passar ali pela revisão e pela publicação. Bom, considerando esses dados obtidos após a aplicação da primeira dose, 7 dias após a aplicação da segunda dose, a eficácia foi de 91%, ela diminuiu um pouquinho. O cálculo foi feito com base nos resultados de 18.794 voluntários que receberam vacina e placebo. É o mesmo teste cego, tá? Não vou explicar isso de novo, não. Na realidade, a essa altura do campeonato, agora que a gente tem todo esse acompanhamento, eu acho que todo mundo no mundo deveria saber o que é o bendito do teste duplo cego. Já deu pra pegar. E isso é importante, isso é realmente importante, a popularização do teste duplo cego na população, principalmente do Brasil, porque a gente teve casos no passado onde isso poderia ser usado para compreender melhor quando se apontava charlatanismo, como charlatanismo. Fosfetalonamina. Eu não sei falar. Como é que chama? A pílula do câncer. É a pílula brilhante do câncer, tá? É isso. Bom, uma polêmica de cada vez, tá? Dos resultados aí que eles obtiveram, né? Entre os que receberam a vacina, né? Quase 14 mil pessoas, um pouco mais de 14 mil pessoas, 8 contraíram Covid. Já os que não receberam, cerca de 4.700, houve 31 casos positivos da doença. Então é aquela coisa, né? Você tem 14 mil pessoas, 8 pessoas infectadas. 4.700 pessoas, 31 pessoas infectadas. A porcentagem não está muito boa nesse caso, né? Não, mas tem que estar assim mesmo, né? Porque aí você tem um grupo do placebo, tem muito mais gente infectada ali, né? Mas o problema, e aí eu já vou dizer, né? O problema com isso é que os russos estão falando, eles projetam que o novo relatório vai ser divulgado quando eles chegarem ali no número mínimo de casos, que são 78 no caso deles. Porque eles não atingiram aquele mínimo de pessoas infectadas ainda para atestar uma coisa ou outra. Lembra que a gente comentou? Deveriam ter aberto esses dados só depois de ter chego no número, né? Olha aí. Essas coisas estranhas estão acontecendo lá, né? Bom, a Sputnik, como eu comentei, já está na fase final, na fase 3, né? Participaram do estudo aí mais de 40 mil voluntários. Esses voluntários vieram da Rússia, de Belarus, né? Que é a Bielorrússia, dos Emirados Árabes Unidos, da Índia e da Venezuela. Também complicado, porque assim como a gente sabe que no Brasil teve muitos casos, nos Estados Unidos teve muitos casos, a Bielorrússia não é muito fã de abrir esses casos. Na Venezuela, a gente já comentou em notícias passadas, também ficou mal contado esse número. Na Índia teve uma época que não tinha ninguém, agora parece que tem um monte, então deu um salto muito grande nos dados. Emirados Árabes eu não quero comentar porque eu não sei nada, tá certo? Eu espero que eles estejam contando direito. Então, na Rússia também é complicado. Emirados Árabes desse grupo aí é o assim, mais provável de ter rolado bem. Na Venezuela eu não vejo nem eles tendo uma logística funcionando bem para isso. Então, no caso da Rússia e da Bielorrússia, são países mais fechados, onde você não tem muito acesso a isso, eles escondem de fato dados. Na Venezuela tem todos os problemas do mundo, porque eles são fechados, eles escondem dados e talvez eles não tenham nem capacidade de contar isso.
Então Na o Índia, sistema médico de saúde da Venezuela tá zoadaço, mano. Pra fazer qualquer tipo de coisa assim. na Índia, muita gente, eles também não são conhecidos por ter um sistema de saúde tão bom, então talvez eles não tenham conseguido contar direito. Por isso que se explica, né? Não tem ninguém, depois tem aquele boom. E é isso, né? Vamos esperar. Mas parece que a Sputnik também tá caminhando no rumo certo. Não é um rumo tão linear quanto algumas outras vacinas, mas tá indo. A gente tem um pezinho atrás, mas a princípio tudo parece meio que coerente. Mais ou Sim, menos. parece que tá tudo certo, né? Parece que tá tudo certo. Bom, agora a gente pode falar um pouco da comparação dessas vacinas, todas elas. A gente tem que falar de dois tópicos assim, imprescindíveis, que é a questão do preço e da temperatura de conservação, olha só. Isso porque tem algumas vacinas que conseguem ser conservadas numa temperatura, tem outras que conseguem outras, e talvez você queira pegar uma específica dependendo do caso. Primeiro, preço, né? Vamos pegar as mais avançadas, né? A gente tem a de Oxford. A de Oxford vai custar cerca de 3 euros, coisa aí de R$19 na época que foi feita essa matéria, né? Essa matéria tá linkada à matéria do El País, tá legal? Então, na época que foi feita a matéria, a vacina de Oxford da AstraZeneca custaria 3 euros, né? R$19 por dose, então são 2 doses, uma dose e meia. tá indeciso. Mas, para comparação, a vacina da Pfizer e da BioNTech custaria 15 euros, que são R$96. Então, 5 vezes o preço da vacina de Oxford. A vacina da Moderna, que é aquela do CEO que não estava preocupado com o preço, ela chegaria nos Estados Unidos com preço de 21 euros. R$135 por dose. É muito fácil ele dizer, a gente não está preocupado com o preço. Só que a população não pode pagar qualquer preço. Grandes merda, não é tu que vai pagar, bicho, você que está desenvolvendo. Continue. Então, né? E assim, esses 21 euros são por dose, tá? São necessárias 2 doses da Moderna. Mas aí todos os preços que eu falei são por dose, então tá tudo certo. Mas 6 euros... Aí no Brasil é alguma coisa, aqui não é nada. 3 euros, né, no caso. Só para comparação, então, vamos tomar... 3 euros por dose? Não. A de Oxford são 3 euros por dose. Então, é isso que eu tô falando. A da Pfizer seriam 15, né, 5 vezes a mais. E a da Moderna seriam 21 euros, que são 7 vezes o preço da de Oxford. Tem tudo a ver com a forma com que é feita a vacina, tá? É o que o Gabriel tinha comentado antes, do entregar para um pombo e entregar para um drone, que é mais caro. A Sputnik, né, que é a vacina russa, Sputnik 5, tá, é o nome correto. Ela vai custar menos de $20 por pessoa. Então o preço dela tá em dólares, tá? É um pouco diferente fazer a conta. Mas assim, ela tá mais ou menos no preço da Pfizer. É um pouquinho mais cara que a da Pfizer só. Mas esse preço é para mercados internacionais. Isso porque ela vai ser aparentemente gratuita para os cidadãos russos. Então tá aí o governo russo fazendo dele, né? Justo, né? A Coronavac não tem preço porque ela está num passo anterior, tá? É outra pegada. Então, a princípio, a mais barata é a de Oxford, que tá com os probleminhas dela. Isso que eu pode falar. De novo, voltando naquela história das maçãs, tem outro lance que era isso. Tipo, o pessoal tava apostando muito na de Oxford por causa do preço. Ser barata, esse lance do preço, todo mundo sabia que a de Oxford ia sair muito mais em conta. Então, se tratando de uma pandemia em que você tem que vacinar muita gente, então o preço é importante. E seria importante que se resolvesse logo o problema da Oxford, exatamente porque ela tem uma relevância muito grande exatamente pelo preço dela. Sim. E outra coisa que tem que ser levado em consideração na hora de comprar é como que vai ser feito essa logística, né, de mandar de um país para outro. Porque a vacina, vamos pegar por exemplo a da Oxford, né? Ela é produzida num laboratório, lá eles têm as condições ideais para o armazenamento daquela vacina.
não quer dizer que eles vão vender para o país B e esse país B vai ter as mesmas condições. Então, assim, não é só comprar pelo preço, tem que comprar também sabendo que você pode armazenar essa vacina. Além de ser a mais competitiva aí na questão dos preços, a vacina de Oxford ela também é bacana no sentido de conservação, porque ela pode ser armazenada numa geladeira com temperatura de 2 a 8 graus Celsius, né? Todos os nossos ouvintes e assistentes, os telespectadores dos Estados Unidos, né? Quem usa Fahrenheit, a gente tá falando em Celsius aqui. Pra quem já foi em postinho de saúde, já saca normalmente uma geladeirinha lá, onde o pessoal guarda as vacinas. Às vezes não é nem uma geladeira específica, é uma geladeira mesmo, né? Uhum. E assim, não é só a questão da conservação quando a vacina chega no país, mas também todo o processo de transporte, né? Qualquer geladeira comum que é comum pode ser usado. O problema da vacina de Oxford é aquele probleminha que deu nos dados, né? Lembrando que, tratando do Brasil, nós temos um problema grandíssimo, que é um país de um tamanho continental, em que no Sudeste é tranquilo fazer isso, mas principalmente quando você chega no Norte, onde você tem vilarejos que você só vai acessar com dias de barco, mesmo uma vacina que fique de boa numa geladeira normal, isso não é lá muito simples. Isso fica um desafio grande. A menos viável nesse caso é a da Pfizer, porque ela precisa do que eles chamam de temperaturas ultrafrias, 70 graus abaixo de zero. E aí todos os problemas do mundo. Assim, quantas das pessoas que estão ouvindo a gente agora ou assistindo a gente conhecem algum recipiente que chega a menos 70 graus Celsius? Não tem muitos, né? Eu, por exemplo, não consigo apontar nenhum pra você de cabeça. Parece que o próprio pessoal da Pfizer estava desenvolvendo uma caixa especial para isso, né? Isso, são os containers com gelo seco. Porque, assim, não adianta nada de desenvolverem a vacina, o preço deles é um pouco mais caro que a de Oxford, mas é mais barato que a da Moderna, por exemplo, se eles não conseguem enviar. Se eles não conseguem enviar, tanto faz ter produzido ou não. Tá? Esses containers com gelo seco, né, que eles estão tentando desenvolver, eles poderiam conservar a vacina durante 15 dias, que não é muita coisa. Então vamos lá, Brasilzão que está vencendo o teste de Covid. Abre o olho, né? E lembrando, que pro Brasil a situação continua pior, porque se você for pensar em Estados Unidos, aqui, Europa e tudo mais, o hemisfério norte está caminhando pro auge do inverno. Já a gente está no auge do verão. O Brasil é o oposto. A gente está indo pro auge do verão. De novo, né? Imagina você ter que acessar de barco com um container todo especial. Não vai funcionar. Tá? Sinto muito. A vacina da Moderna, ela tá ali no meio do caminho, né? A vacina experimental deles, permanece estável por pelo menos 6 meses, o que é bom, a 20 graus abaixo de zero. Mas ela aguenta 30 dias numa geladeira com temperaturas entre 2 a 8 graus. Então tá ok. Tá certo? Ela não dura tanto quanto a de Oxford numa geladeira normal, mas 30 dias já é mais do que a vacina da Pfizer num container especial de gelo seco, né? Ela parece uma vacina mais viável para campanhas pós-pandemia, né? Porque ela é mais cara também, né? Tem todo esse... Não, e ela vai ser comprada em menos quantidade. Em menos quantidade, mas ela dura 6 meses. O fato de ela durar 6 meses e ficar 30 dias podendo numa geladeira é bem mais aplicável, né? O problema é o preço. O preço ainda está muito caro. No caso da Coronavac, né, a gente pode falar porque ela tá... Todas as vacinas que a gente falou são vacinas experimentais, tá? Não é a vacina pronta, não. No caso da Coronavac, essa vacina experimental, ela pode ser um pouco atraente, porque ela espera-se que ela não seja tão mais cara que as outras vacinas que a gente tem aí, né, a Pfizer e da Moderna, e que ela consiga ser armazenada em temperaturas normais de geladeira, né, 2 a 8 graus Celsius, e ela permaneceria estável por até 3 anos. Aí sim. Agora nós temos uma boa candidata para vacina de campanha. Para vacina de campanha. Eu falei assim, talvez ela não seja tão mais cara, mas quando você pensa que ela pode ser estável por até 3 anos, talvez ela seja mais cara, né?
Eu não sei. Bom, não sei. Tem que ver como que é o processo que ela é feita, né? O último caso, que é da Sputnik, né? Segundo o Instituto Gamaleya, ela deve ser armazenada a menos de 18 graus Celsius, o que para eles lá é tranquilo. É quase temperatura ambiente. Brincadeira, russa. Neles é o oposto, né? Porque você chegar nos pontos mais remotos da Rússia, aí você tá indo exatamente pro lugar mais frio. No caso da vacina russa, eles também estão tentando dar um jeito nesses menos 18 graus, porque eles sabem que isso não é competitivo fora da Rússia, né? E eles estão tentando um processo, o nome do processo é processo de liofilização, que é tipo uma desidratação da vacina, tá? Fazendo esse processo, ela poderia ser armazenada em temperaturas normais de geladeira, né? Uns 2 a 8 graus. É o mesmo jeitinho que a Pfizer está dando, né? A ideia é diferente, mas o que eles estão fazendo é a mesma coisa. Olha, não quero falar nada, a Coronavac está no estágio anterior, mas ela parece mais legal, né? 3 anos. 3 anos, cara? Porra. Assim, né? Como ela está numa fase mais para trás, então é mais fácil eles darem uma expectativa assim mais... um pouco maior, né? Porque ainda não está numa fase mais adiantada. Talvez nas fases mais adiantadas a gente vai ter uma expectativa melhor. E bom, vamos para o que interessa para o grande público aqui do nosso Brasilzão. Okay. E o Brasil vai comprar de quem? Né? Bom, em agosto, né, o Brasil teve uma abertura de crédito extraordinário de 1,9 bilhões de reais para a produção e aquisição de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, a vacina Oxford AstraZeneca. Essa medida é boa, né, ou pelo menos na época era, porque ela também previa a transferência de tecnologia, caso a vacina fosse eficaz e segura. Opa! Tá me vendo? Voltou? Voltou, né? Uhum. Legal. Como que funciona essa questão da transferência de tecnologia, né? Isso é importante falar. Você pode comprar ou comprar com transferência de tecnologia. Se você só compra, ela é mais barata, porque a empresa que te fornece só é obrigada a te fornecer, ela não é obrigada a te passar como é feito. Quando você compra com transferência de tecnologia, você vai comprar, inclusive, a forma com que é feito, e aí você poderia produzir aí no seu laboratório. Tá? É basicamente isso. A absorção da tecnologia seria feita lá pela Fiocruz, né? E o processo de fabricação da vacina seria pela Biomanguinhos. A Biomanguinhos é um instituto de tecnologia em imunobiológicos. Brasileiro? Brasileiro. Legal. Legal, parceiro da Fiocruz. Tá, Porém, tem todo esse problema com a vacina de Oxford, tá? E aqui tem um se gigantesco, realmente a questão do meia dose mais uma dose for segura, o Brasil pode ganhar 30% a mais de dose, né? Por causa dessa diferença. De em vez de gastar 2 doses, gastar meia e uma inteira. Isso aí teria uma economia para o Brasil adquiria mais doses, melhor. Tudo isso aí tá parado por enquanto, porque a vacina de Oxford deu aquele problema das doses, tá? Então isso aí tá parado. No caso do governo do estado de São Paulo, ele fez um acordo governo do estado de São Paulo, com a empresa Sinovac para produzir a própria Coronavac. Eles assinaram um acordo para compra de 46 milhões de doses. As primeiras doses vão chegar prontas da China e o resto vai ser produzido aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, desde que passe pela autorização da Anvisa, que a gente já viu que não está com cara de ser muito rápido, não. Quem vai produzir é o Instituto Butantan, tá? Ele vai passar a produzir as imunizações aqui no Brasil mesmo, após a reforma da fábrica, que está recebendo investimentos da ordem de 160 milhões de reais também do governo de São Paulo. Tá? Tá um pouco complicado a questão da Sinovac, porque o Ministério da Saúde tinha falado que ele também compraria 46 milhões dessa dose. Aí o ministro, né? O Ministério da Saúde na pessoa do ministro. E aí o Palácio do Planalto, na pessoa do presidente, desmentiu e falou que não é nada disso.
Então, não sabemos. Certo é que São Paulo, desde que a Anvisa faça dela, vai fazer o deles e comprar a Sinovac, tá? A Coronavac. Lembrando que o Ministério São Paulo tem uma população muito grande, mesmo esse número preliminar que está pensado das vacinas da Coronavac, ainda é pensando na população de São Paulo, né? Não, assim, isso é para São Paulo, eles não estão nem pensando em exportar isso para o Brasil, tá? Até porque, para você exportar a Coronavac para o resto do Brasil, aí é mais complicado, porque tem que passar pelo governo federal e não parece ser uma coisa muito fácil de fazer. O Ministério da Saúde, né, ele aderiu à iniciativa COVAX Facility, liderada pela OMS, que vai permitir ao Brasil acesso a pelo menos outras 9 vacinas em desenvolvimento. Então o Brasil está tentando fazer de tudo nessa corrida para não ficar sem vacina, tá? Pelo acordo, né, pelo esse COVAX Facility, o Brasil teria direito a uma reserva de 40 milhões de doses e o governo, né, o governo federal, aí sim, pretende divulgar um calendário de vacinação contra a Covid para 2021. Esse calendário, se não me engano, já foi cobrado do Ministério da Saúde, tá? Os órgãos competentes estão cobrando porque já está atrasado. Para que esse calendário saia, o Brasil está se reunindo com 5 farmacêuticas, a Pfizer, a Moderna, a Janssen Cilag, que é um braço da Johnson & Johnson, e a Bharat Biotech, que é indiana, e o Fundo Russo de Investimento Direto. Tá? Então o Brasil está se aliando com essas 5 farmacêuticas para ver se consegue ter uma expectativa de produção, para aí sim poder liberar o seu calendário de vacinação para 2021. Esperamos que o mais breve possível em 2021. A União Química, que é uma farmacêutica, ela assinou o contrato com o Fundo Russo de Investimento Direto para produzir a Sputnik V no Brasil. Tá certo? Isso são dados foi informado pela Reuters. A empresa diz, né, e aí eu não sei o quanto ela diz e quanto isso é oficial, ela disse que firmou um acordo de é o acordo de confidencialidade que impede de fornecer qualquer detalhe técnico ou científico. É aquele acordo que parece que assinou, mas ninguém sabe. Tá? E esse laboratório também precisa do aval da Anvisa. É o mesmo problema da Coronavac, né? A diferença é que a vacina da Sputnik V pode receber um boost, já que o governo brasileiro tá amiguinho do governo russo agora. Vamos ver até onde essa amizade chega, né? Então, na verdade não é nem até onde essa amizade chega, até quando essa amizade dura. Acredito eu que até o momento que me traduzirem certo o que o presidente russo falou sobre o presidente brasileiro. Aí ele vai perceber que talvez ele não seja o machão da história e talvez fique difícil essa situação. Mas é isso, esse é o quadro de vacinas assim no mundo. Essas são só algumas, tem outras. Algumas estão em fases mais para trás, outras também estão na fase 3, mas ainda precisam dos resultados. As mais avançadas são a Pfizer e a da Moderna. E seria também a de Oxford, mas ela teve o problema com as dosagens, então ela deu uns passos para trás. A vacina russa precisa atingir aquele mínimo de contaminados para realmente ter estatística confiável para produzir resultado. E, de novo, né, tem todo aquele problema de quando que vai sair esse resultado. Pode sair hoje, pode sair amanhã, pode sair daqui não sei quanto tempo, porque o governo russo não divulga nada. A Coronavac está indo bem, muito obrigado. Porém, ainda está um passo para trás, né? Então tem que ir calma com ela. A Coronavac, o calendário dela. E aqui o calendário da Coronavac variou bastante com a preferência política que você quer adotar, varia bastante com essa preferência política. Ela foi primeiramente prevista para outubro, depois novembro, depois dezembro, agora janeiro. Tá? Mas ela depende também da Anvisa, então não depende só dos resultados. Esse é onde a gente está. Vendo todo esse cenário, a gente vê que na Europa e nos Estados Unidos a segunda onda já está batendo firme. Aqui no Brasil, agora que acabou a eleição, né, o que a gente comentou lá no começo, os governos estaduais e em algum momento o governo federal vai ter que dar o braço a torcer, a gente vai ter que endurecer a quarentena de novo, até que essa vacina chegue. Barriga, né? Foi. O Brasil parecia que tinha finalmente passado lá da primeira onda,
e agora começou de novo. E por que começou de novo? Começou de novo porque flexibilizou a quarentena. É por isso. Tá? Porque você, campeão, resolveu ir pra praia, porque aí eu não aguento mais ficar em casa e eu mereço ir pra praia. Tá? É por causa disso. E também por causa das eleições, teve todo esse problema, teve candidato pegando Covid, o que era esperado, já que o candidato fez aquele corpo a corpo com os eleitores, né? Normal. Tem eleito prefeito que não sabe nem que foi pro segundo turno porque tá entubado por causa de Covid. Sim, é o prefeito eleito de Goiânia. Eu não, vai me faltar o nome dele agora. Prefeito de Goiânia eleito. Caramba, qual que é o nome? Pera aí, o nosso Maguito Vilela, do MDB, ele foi eleito prefeito de Goiânia, mas ele está internado desde outubro, então ele não sabe que ele foi pro segundo turno, ele não sabe que ele foi eleito, ele venceu a eleição e não está sabendo o que está acontecendo direito. Agora tem que vencer a Covid. Deixamos os nossos votos para que ele vença a Covid? Com certeza, assim como a gente deixa os votos para todo mundo que está passando por essa situação. Tá certo? E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Foi bem informativo, fizemos um podcast, foi longo. Podcast longo. Por favor, não confie só naquele pessoal do Facebook que acha que entende tudo de duplo cego, que entende tudo de vacina, que está falando que não é possível em 10 meses sair uma vacina. Sai. Se você flexibilizar algumas coisas, sai. Então... e não confie na gente também. A gente vai deixar os links aqui. Vai lá ver, sempre uma coisa puxa a outra e tal, né? Então é sempre válido. Isso, mas espero que de qualquer forma a gente consiga ter informado, despertado a curiosidade sobre o assunto e, não sei, traçar um bom panorama, que eu acho que o vídeo vai ficar muito bom, na real. O Gabriel pra mim falou tudo. Não confia no seu amigo do Facebook, não confia na gente, olha os links. Se você não ficou convencido com os links, procura outros links, notícias em inglês. A gente recomenda o Science News, lá eles fazem um trabalho bem bacana. Talvez eles usem uma linguagem científica um tanto quanto não atraente, mas lá eles são bem confiáveis, tá? Eles realmente destroçam os artigos para vocês, desossam, melhor dizendo. Mas assim, se você quer realmente ver uma comparação, eu recomendo o artigo do El País, tá? Mas assim, tem outros. E o que a gente falou são notícias que já estão velhas, tá? São notícias aí da segunda, terceira semana de novembro. A gente já tá, quando tá saindo esse podcast, esse quadro, já é a primeira semana de dezembro, então você provavelmente já tem um outro panorama. E é isso? É isso. Então, até semana que vem? Até semana que vem.